Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você. Estamos juntos mais uma vez e eu posso chegar a você com uma porção diária da palavra. Quero desejar um dia abençoado para você e junto com você toda a sua família. Então, aquilo que você tem para alcançar ou para resolver no dia de hoje, que Deus te dê a graça e a paciência, a tranquilidade e a sabedoria, para que você então alcance e que você seja bem-sucedido, você e toda a sua casa. Então, juntos vamos caminhando, e buscando a direção de Deus para a nossa vida. Hoje, na nossa porção diária, quero ler a carta de Paulo a Timóteo. E encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12 e 13, o seguinte: na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta de encorajamento. Timóteo estava desanimado, entristecido, e ele estava abandonando, ali deixando o chamado de Deus para a sua vida. Deus, então, através do plano, do chamado para a vida de Timóteo, assim como tem um chamado para todos nós, Deus tem uma missão para todos nós. E é importante que nós estejamos atentos para concluí-la. Devemos concluir, devemos terminar a missão que o Senhor ele tem para cada um de nós. Pensando nisso, lembrei de uma Olimpíadas, em que um dos atletas, ele chegou muito depois, mas muito depois do penúltimo colocado. E então, quando ele termina a prova, muito tempo depois, e então a reportagem pergunta para ele por que ele prosseguiu, sabendo que ele era o último colocado, que a prova já havia terminado há muito tempo. E ele disse: o meu país não me enviou aqui para começar a prova, mas para terminá-la. Então, é muito importante nós estarmos atentos ao chamado de Deus para nós, para a missão que o Senhor tem para nós. Então, é para nós começarmos e terminarmos. Começar bem e terminar bem. Então, assim, Timóteo estava desanimado, entristecido, desencorajado, com medo, assustado. Ele havia assumido uma igreja, pastoreando uma igreja pequena, ou uma igreja, não é pequena, uma igreja, segundo os comentaristas, a responsabilidade de Timóteo era talvez com mais de 5.000 pessoas. E ele, então, tinha uma responsabilidade imensa. E é nesse contexto, então, que ele está assustado e ele queria abandonar. E Paulo está encorajando. E aí Paulo vai dizer para ele e para nós: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Assim como Paulo dá o exemplo da sua vida. Ele conta para Timóteo. Timóteo já sabia de tudo isso, mas ele está lembrando Timóteo: Timóteo, olha o que eu passei, olha as dificuldades que eu enfrentei, olha os problemas que eu tive que enfrentar. E aí ele vai narrando, e ele vai trazendo à memória de Timóteo as situações adversas, os problemas, as lutas, as adversidades, o enfrentamento daqueles desafios. E aí Paulo então diz: olha, todo aquele que quer viver para o Senhor vai ter que enfrentar a perseguição. E aí você pode enfrentar aquele momento ali, tinha as perseguições que tratavam do império, do judaísmo, a liderança judaica, as ações internas, pessoas não convertidas, Havia então diversas dificuldades. E também para nós não é diferente. Você pode enfrentar dificuldades na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com seus irmãos, com seus vizinhos, com seus amigos de trabalho, ou da escola, ou da faculdade. Então, as dificuldades elas surgem de todo lugar. Nós não estamos numa redoma, protegidos, escondidos, ilhados. Na verdade, nós não vivemos nessa condição. Nós estamos envolvidos na dinâmica da sociedade. E em meio à sociedade, os problemas também, eles chegam para todos nós. E então nós precisamos pedir a Deus sabedoria para enfrentar as dificuldades. O apóstolo Paulo vai apresentar a Timóteo falando que aqueles que vivem como impostores irão de mal a pior. E aí, às vezes, você vai ouvir essa palavra e dizer: pastor,
As pessoas estão na corrupção, estão se dando bem. As pessoas estão vivendo na maldade, estão se dando bem. As pessoas estão fazendo o que é errado, estão se dando bem. Mas isso é limitado, é ilusório, é enganoso, é falso. Então, o apóstolo Paulo vai complementar e vai dizer: enganando e sendo enganado. Quantas pessoas que às vezes fazem um negócio, acham que está fazendo um negoção, né? Passando o outro para trás, né? Enganando, aí acha que está tudo bem. Só que Paulo está dizendo que eles vão de mal a pior, vão enganando e vão sendo enganados. E o pior que eu quero dizer para você é que eles são enganados por Satanás. São enganados a respeito das coisas mais importantes, aquelas que diz respeito à eternidade, a vida com Deus, a vida pela palavra de Deus, a vida correta, justa diante do Senhor. Então, não fique jamais, não fique olhando para aqueles que ilusoriamente estão prosperando, ou avançando, ou se dando bem. Isso é mentira. É mentira. Eles estão, na verdade, colhendo ou plantando aquilo que está declarado na palavra de Deus. O final deles, se não tiver um arrependimento e um retorno para o Senhor, será de derrota e de fracasso. Mas a palavra de Paulo para nós aqui nesta manhã, nesse dia, é de encorajamento. Saiba que toda situação que nós enfrentarmos, o Senhor está conosco. Nós vamos poder enfrentar com a companhia, com a presença e com a sustentação do nosso Senhor. Creia nisso. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Vamos então orar? Senhor Deus, nosso Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude em meio às nossas lutas, desafios, enfrentamentos. Deus, que o Senhor nos ajude a ultrapassar os obstáculos, a prosseguirmos, ó Deus, com perseverança, alcançarmos, ó Deus, as vitórias na dependência do Senhor. Abençoa, Deus, o Teu povo, a Tua igreja nesse dia. Senhor Deus, nós cremos nas Tuas promessas e sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida e da nossa caminhada. Assim, ó Deus, eu oro com gratidão, pedindo a Tua bênção sobre os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Um dia de paz para você, um grande abraço e até amanhã, se Deus permitir.